Que bom. Hoje, certo, não era para ter essa live, né? Tanto problema aqui com a máquina, mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu estava dizendo aqui sobre o olhar do paraíso. Eu posso escolher olhar de uma janela com proatividade, que eu chamo de janela do paraíso, sendo uma pessoa proativa, uma pessoa autoastral, uma pessoa para cima. Como eu posso escolher olhar pela janela do inferno, sendo uma pessoa derrotista, para baixo, uma pessoa que vive no papel de coitadinha, né? Então eu vejo aí as pessoas às vezes querendo demonstrar que são para cima, que são pessoas positivas, não é? Alto astral. Elas vêm falando frases como, por exemplo, o que é meu está guardado, pode ficar tranquilo, o que é meu está guardado, o que é do homem bicho não come, Deus ajuda quem cedo madruga, olha aí o boia fria. Enfim, é sempre bom termos um olhar sobre uma perspectiva positiva, otimista, claro, mas sem exageros e sem esperar que as coisas caiam do céu. É preciso desenvolver capacidades que já estão dentro de nós mesmos, ativar nossa criatividade. E para ativar essa nossa criatividade, basta a gente fazer coisas diferentes, coisas que nós já fazemos no nosso dia a dia, mas que hoje a gente faz no automático. A gente nem percebe mais que está fazendo. Então, eu proponho para você hoje, quando você for deitar, que você vai escovar seus dentes, que se você for destro, né, se você for destro, escova com a mão esquerda. Vamos ver como é que você vai se comportar. E você vai perceber que você tem uma dificuldade de escovar os dentes com a outra mão. Né? É um negócio interessante isso, porque todos os dias fazendo a mesma coisa, a gente faz no automático e não percebe mais que podemos fazer coisas diferentes. Né? Então, fazendo isso de vez em quando, indo para o trabalho por um caminho diferente, acordar num horário diferente, dormir num horário diferente, é uma espécie de treinamento para se ter atitude. Né? E eu não estou falando aqui só de um contexto profissional. No âmbito pessoal também é preciso ter posicionamento e pulso firme. Nós temos muitas decisões que precisamos tomar quando nós estamos na nossa casa. Não é porque eu estou no trabalho, eu só tomo decisões lá, muito pelo contrário. Agora, é importante que a pessoa perceber o seguinte, se ela permite que os outros façam as escolhas dela ou tomem decisões por elas, isso pode gerar um impacto muito grande na vida dela. Tá? Quanta gente fica aí reclamando e se arrependendo do que deveria ter feito e não fez, exatamente porque deixou isso na mão dos outros. Deixou que o pai resolvesse, que a mãe resolvesse, que o namorado, que o marido, que a esposa, enfim, que alguém fizesse por elas, não é? Oi pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Oi seu Gentil, meu sogro, está aí assistindo, que legal. Então, a pergunta que eu faço aqui, você faz parte desse grupo de pessoas? Você faz parte desse grupo de arrependidos? Você é um dos que vive lembrando e se arrependendo, dizendo que faria tudo diferente se tivesse uma nova oportunidade? Ou é daqueles que ficam repaginando o passado e lembrando com certa tristeza? Quando a pessoa é a única condutora da sua vida e toma suas próprias decisões, ela supera a negatividade e a descrença pessoal. Principalmente se ela tiver um diferencial competitivo, porque isso ajuda muito. Não só um aspecto competitivo, qualquer uma outra capacidade que você tem, não é? Isso já ajuda naquilo que você pretende realizar. Se eu tenho uma facilidade com determinada coisa, eu tenho facilidade com o computador, o outro tem facilidade com uma outra ferramenta, e assim vai, né? Mas, gente, olha, independente disso,
a vida exige de nós atitudes positivas, que tem a ver com os nossos anseios, tem a ver com as nossas vontades e tem a ver com as nossas necessidades, né? Então os desafios estão aí, os boletos estão chegando todos os dias, os amigos muitas vezes até estão nos abandonando de acordo com os desafios que aparecem. Por quê? Porque essa é a vida, não dá para mudar isso. O que nós podemos é fazer as nossas escolhas em relação ao que acontece com a vida. Não dá para mudar o que acontece, mas o que nós podemos fazer com o que acontece é que faz toda a diferença, não é? Então, se nós não enfrentarmos essas situações e jogar tudo debaixo do tapete, fatalmente nós estaremos fadados a deixar o problema na mão dos outros. Porque nós não nos posicionamos, nós não nos colocamos, nós não nos responsabilizamos pelos próprios atos. E aí vem a tristeza, aí vem a frustração, porque a gente deixou que o outro fizesse. E será que ele fez? E se ele fez, foi do jeito que nós queríamos? Não é? E aí começa esse distanciamento entre o meu prazer e o meu grau de felicidade. Então, por mais difíceis que sejam as decisões, alguém precisa assumir o controle da situação. E é melhor que seja a própria pessoa. Essa coisa aí de ficar em cima do muro, isso não funciona. Eu falo direto isso para as pessoas. Pessoa que fica em cima do muro, ela apanha dos dois lados, né? Ah, tá bom, Getúlio. E como é que eu desenvolvo essa atitude positiva? Bom, vamos conversar aqui sobre alguns aspectos, tá? Primeiro, tenha confiança e segurança em si mesmo. O medo pode até existir, claro, sempre vai existir, tá? Mas a coragem de ir em frente, apesar do medo, é que vai fazer com que você desenvolva essa autoconfiança, né? E aí, isso é um treinamento. Então, se você observar, a pessoa que toma a frente de uma situação com autoconfiança e com segurança, ela transmite aos outros a sensação que está sob controle e que todos podem confiar no seu poder de escolha. Numa situação assim grave, sei lá, um acidente de trânsito, a primeira pessoa que começa a tomar atitudes, liga para tal lugar, chama a ambulância, vamos segurar esse negócio aqui, corre lá, não sei o que. Esta pessoa passa, a partir daquele momento, a ser o líder. Porque o líder são pessoas que têm essas atitudes, não é? É fazer o que tem que ser feito. É assim. Então, gente, se você ainda não consegue, tá? Se ainda você tem dificuldades de tomar essas decisões, isso não é o fim do mundo, tá? Uma coisa que eu sempre indico para as pessoas é escrever as suas limitações numa folha de papel. E aí eu peço que elas analisem friamente, uma a uma, dessas dificuldades que ela tem, dessas deficiências que ela tem. E ao mesmo tempo que ela percebe uma dessas dificuldades que ela escreveu, ela lembrar de uma das suas conquistas. Algo que ela fez e que foi muito bom. Não precisa ser coisa mirabolante, não precisa ser nada, sabe, que tal. Não. Sei lá, de repente a primeira vez que você apertou um parafuso e você conseguiu fazer, né? Então, uau! Quantos anos você tinha? 5 anos de idade? 6 anos de idade? Não importa. O importante é que você, com essa sensação, você muda o seu padrão mental, você muda a sua energia de frustração para uma energia de satisfação, de prazer. Então,
quando você pensar nessa vitória, por mais pequena que ela seja, observe o que você fez. Observe o que você pensava naquele momento. Quais eram os seus medos e limitações? Pensa nisso. Reviva esse momento. E como você superou essa situação, que é muito importante também, você perceber como foi que você superou aquela situação. Esse movimento que eu estou te falando, ele vai mudar a sensação negativa que você tem sobre si mesmo. Ou seja, no momento eu posso estar me achando incompetente, que eu não vou dar conta, que eu não sei fazer. Mas aí eu lembro de coisas que eu fiz lá no passado, eu falo assim, não, mas eu posso tentar. E no momento que eu tento, eu posso conseguir, não é? Então, um outro ponto importante é tratar os outros com respeito. É verdade. Tudo que a gente dá é o que vamos receber. E nesse caso, a pessoa é vista com admiração pelos demais. Quando você reconhece, ou o simples fato de reconhecer a importância do outro e valorizá-lo como pessoa, independente da sua posição social ou da sua hierarquia dentro de uma empresa, né? É o caminho para construir em si mesmo o respeito que você exige a todo instante. Uma outra coisa, não menos importante, é fale menos e faça mais. A pessoa, geralmente, ela é observada pelo que ela faz e não por discursos cheios de promessas, cheio de argumentos vazios. Em outras palavras, mostre o que você é através das suas atitudes. Você quer ver? Em quem você apostaria? Em alguém que vai lá e faz, ou em alguns políticos que você já conhece? Eu posso garantir que os primeiros que fogem diante dos momentos decisivos são os que vivem batendo aí no peito, dizendo que prende e arrebenta, que faz e desfaz, que é o bonzão, o rei da cocada preta, né? Ou seja, vivem garganteando com discurso vazio. E ainda, não se deixe levar pelas reclamações de outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, tem coisa mais difícil do que tolerar pessoas realmente reclamonas. Já acorda reclamando do tempo, já acorda do horário, reclamando do horário. Esse tipo de gente, infelizmente, existe em todo lugar. A gente vai encontrar uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar uma pessoa dessa. Elas têm o dom de contaminar os ambientes com suas reclamações e lamentações. Então, a sugestão que eu dou é que você contorne essas pessoas e se cerque de gente positiva, de gente para cima, de gente alto astral. Gente positiva é que nos ajuda a encontrar saídas criativas, a ter atitude para transformar uma realidade e oferecer novas perspectivas através das nossas próprias capacidades e da nossa criatividade, né? São elas que muitas vezes nos ajudam a olhar do paraíso através de simples e belas histórias. Quando a pessoa foca em histórias que nos fazem refletir, ela passa a focar em soluções e deixa de ver a situação como um problema. É verdade, Elizabeth, essas pessoas às vezes estragam o nosso dia, né? É terrível isso. Às vezes você acorda de um super bom humor, ela te liga e começa aquela ladainha, né? Mas enfim, nada como ter pessoas otimistas por perto, né, Fabiana? É isso aí mesmo. Então, gente, essas pessoas são importantes na nossa vida, porque elas nos ajudam a ter esse olhar do paraíso.
E para ilustrar esse pensamento, falando aqui de histórias, né, eu vou contar uma parábola sobre dois vendedores de uma fábrica de sapatos. Tá? É legal essa história. Se você já conhece, eu vou contar de novo. Esses dois vendedores, eles precisavam, depois que fizesse uma pesquisa, eles precisavam ligar para a fábrica aqui no Brasil, isso foi no exterior, e eles teriam que dar o relato sobre aquilo que eles perceberam. Só que nenhum sabia do outro, tá? A fábrica mandou um para uma determinada cidade e outro para outra cidade. Então eles não sabiam que eles estavam no mesmo país. Então essa fábula, ela diz que uma fábrica de calçados decidiu expandir suas vendas e mandou dois vendedores para a Índia, para que analisassem lá o potencial de mercado, tá? E aí no final da primeira semana, que eles deveriam fazer a primeira ligação, né, ou mandar alguns relatórios também, e no momento que eles ligassem, evidentemente, eles receberiam ali novas instruções a depender das suas observações, né? Então, um dos vendedores ligou para o escritório da matriz completamente abatido, desanimado, sem qualquer motivação. E aí ele fez o seguinte comentário: precisamos suspender os planos de expansão e rever nossos investimentos nesse país. Até já comprei minha passagem de volta, pois vir para cá foi a maior roubada. Não vamos vender nada aqui, porque ninguém usa sapatos. Aqui todos andam descalços ou de chinelos. Aí, nesse mesmo dia, o outro vendedor também ligou, mas ao contrário do primeiro, ele estava eufórico, quase não se continha de tanto entusiasmo. E aí ele disse: devemos ampliar os planos para nossos investimentos nesse país. Contratem mais funcionários e aumentem a produção. Foi brilhante a ideia de vender nossos produtos aqui. Vamos vender como nunca, porque aqui ninguém usa sapatos. Todo mundo anda descalço ou de chinelos. Pelo menos por enquanto. Espere até eu começar a oferecer nossos produtos. Então essa fábula, ela nos mostra que olhar do paraíso é você amar de verdade o que se faz sem levar em conta apenas o lado racional, senão você vai desistir. É o que acontece com a maioria das pessoas. Por mais simples que seja, procure e faça o que te faz feliz. Ou você vai acabar desistindo da vida e se transformar numa pessoa frustrada, naquela pessoa chata que a gente falou, né? Pense nisso e leve esse recado de ter uma atitude mais positiva para os seus amigos, para os seus familiares, tá? Vamos recapitular como desenvolver uma atitude proativa? Primeira coisa, você despertar, você desenvolver confiança e segurança em si mesmo. O que eu pedi para você? Para você escrever suas limitações num papel, e cada limitação que você ler, você vai lembrar de um feito seu, de uma vitória sua, de algo que você se sentiu realmente assim, agora sim, o rei da cocada, tá? Você vai ver que aquele pensamento, aquela sensação que você tinha de você, que você não tem confiança, que você não tem segurança, que você não conseguiria, não consegue fazer, quando você lembra das situações em que você venceu, você vai ver que muda a sensação e você tem uma nova postura diante da vida. Você vai ver que você vai estufar o peito, vai levantar o queixo
e vai ter um posicionamento diferente diante daquela situação, tá? A outra coisa que eu disse, trate os outros com respeito, porque a gente só recebe aquilo que dá. E tratar os outros com respeito é exatamente você mostrar que você é respeitado, porque você tem a mesma atitude com o outro, não é? Então, existe até uma parábola de uma vizinha que era muito derrotista e ela, querendo sacanear a outra que era muito positiva, ela foi lá na rua, pegou lá um monte lá de esterco de cavalo, colocou numa caixa, fez um embrulho muito bonito e levou lá e deu de presente para a vizinha. Passou um tempo, a vizinha pegou uma flor muito bonita, colocou dentro da caixa, amarrou uma fita e devolveu para a vizinha. E dentro da caixa, quando ela abriu, que tinha aquela rosa maravilhosa, ela disse: com o esterco que você mandou, eu adubei as minhas rosas, e elas ficaram tão lindas que eu estou te mandando uma amostra, porque cada um só dá aquilo que tem. Então é nesse sentido que eu estou colocando aqui para você, tá? A outra coisa que eu disse foi: fale menos e faça mais. Ou seja, mostre aquilo que você é. Não importa agora se você ainda não tem confiança nem segurança, não importa, mas mostre aquilo que você é através das suas atitudes. Aí sim, a partir do momento que você mostra as suas atitudes, você já está trazendo junto o autorrespeito, não é? E finalmente, né, não ouvir as reclamações e lamentações de pessoas que são reclamonas, né? Essas pessoas, vou te contar um negócio, tá? Evite essas contaminações. Quanto mais você evitar essa contaminação, mais alto astral você terá, ok? Finalmente, tome as suas próprias decisões e seja feliz. Muito bem, gente, um beijo para todos e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, tchau, tchau.